Uma manhã movimentadíssima por parte da Polícia Civil, até porque o Ministério Público, junto com a polícia, realizaram hoje a segunda fase da Operação Temis na região de Ribeirão Preto. A ação cumpriu mandados de busca e prisão e teve como alvo um esquema que ainda está sob investigação. Até o momento, 6 pessoas foram presas e entre elas estão 5 advogados. A Isadora Coelho acompanhou essas diligências, toda a movimentação e traz até agora tudo o que nós temos de informação por parte das autoridades na tela do SBT. Este escritório em Ribeirão Preto foi um dos alvos da segunda fase da Operação Temis da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto e Igarapava. 4 advogados foram presos suspeitos de fraudes judiciais e financeiras, entre eles Rafael de Jesus Moreira, Klaus Felipe Lodotti, Carlos Renato Lira Buozzi e Karina Costa e Silva Araújo. Além deles, a esposa de Klaus, Daiane Cristina Rosa, também foi detida. Outros 2 homens, Paulo Henrique Rodrigues e Jorge Haroldo Dair, são procurados pela polícia. O advogado Klaus Lodoli já havia sido preso na primeira fase da operação em 2018, mas estava em liberdade. De acordo com o Ministério Público, os alvos da operação são considerados essenciais à estrutura da organização. A Justiça também determinou a suspensão do exercício da advocacia dos profissionais investigados, a suspensão das atividades de pessoas jurídicas utilizadas para os crimes e o bloqueio de bens e valores. As novas investigações revelaram indícios de um esquema para a captação irregular de pessoas e o uso de dados pessoais delas para ajuizar ações sem que elas soubessem. O grupo ainda utilizava empresas de fachada para realizar operações fraudulentas. A primeira fase da Operação Temis, em 2018, identificou fraudes judiciais que causaram prejuízo de 100 milhões de reais a instituições bancárias. À época, 10 pessoas foram acusadas de envolvimento no esquema, entre elas, 4 advogados. Foi uma investigação e um grande trabalho por parte do Ministério Público e da Polícia Civil. Vocês vão se lembrar aqui, a gente repercutia muito aqui no SBT. É uma primeira operação que agora tem a sua segunda fase. E à época, como é que eles funcionavam? Ela iniciou em uma pré-campanha eleitoral de 2016 e à época esses advogados, esses escritórios se reuniam com candidatos a vereador aqui em Ribeirão Preto e eles captavam informações de pessoas de vulnerabilidade. Pessoas que precisavam de uma assessoria jurídica, de uma assessoria de um advogado e não tinham condições. E eles vinham com a proposta de, olha, nós vamos aqui ajudar vocês. E ali no meio eles infiltravam candidatos a vereadores aqui da cidade de Ribeirão Preto. Aí, à época, eu me recordo aqui, inclusive, a época, na primeira fase, teve a condenação do vereador Isaac Antunes, que foi presidente da Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto, condenado, réu confesso, pagou salários mínimos para a Justiça. E nessa segunda fase não há citação e envolvimento do vereador condenado na primeira fase. Mas outros advogados, como por exemplo o Carlos Renato Buozzi, que é um dos presos hoje, que é esse inclusive que está sendo conduzido na Central de Polícia Judiciária, que era inclusive um pré-candidato a deputado aqui da região de Ribeirão Preto. Essa movimentação, segundo a polícia, muitas pessoas foram lesadas. Como é que eles agiam? De uma forma bem didática para vocês entenderem. Lá naqueles encontros, eles pegavam os dados das pessoas, das famílias, prometendo assessoria jurídica, E aí os vereadores ali, os candidatos, também se aproveitavam dessa situação como se fosse um troca-troca, E aí depois, eles não prestavam assessoria para essas pessoas de vulnerabilidade. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam esses dados e faziam empréstimos em nome dessas pessoas. Se apropriavam de direitos dessas pessoas. Em várias operações, naquela primeira fase foram quase 100 milhões de prejuízo a essas famílias. E eles continuavam. O Klaus
que foi condenado na primeira fase, que estava solto, eles estavam com o mesmo escritório ali, com advogados, inclusive, né, dentro da OAB aqui de Ribeirão Preto. E aí eles se apropriavam de moradores em situação de rua, famílias em vulnerabilidade, pegavam esses dados e captavam dinheiro com recursos de financiamento ou direitos em benefícios que essas famílias tinham. E esse dinheiro nunca chegou para esse cliente. Então é lamentável usar o poder de uma instituição, né, que deve ser tão respeitada, que quando a gente fala da advocacia, a gente fala da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente está falando de um órgão de defesa, um órgão de proteção, e que foi usado por todos eles, né, e fazendo exatamente o esquema ao contrário. Em nota, a OAB São Paulo informou que acompanhou as diligências da Operação Temis por meio da Comissão de Prerrogativas, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos profissionais de advogados e advogadas envolvidos. A entidade destacou ainda que possui instâncias próprias para apuração de eventuais condutas ético-disciplinares. A OAB afirmou que segue acompanhando o caso e reforçou, inclusive, o compromisso com a legalidade e a regular atuação dos fatos. Reforçando aqui para vocês, tá? A Operação Temis, que teve início em 2018 em Ribeirão Preto, investigava um esquema de fraudes judiciais que teria causado prejuízo de cerca de 100 milhões a bancos. Segundo o Ministério Público, os envolvidos utilizavam, então, dados de correntistas para entrar com ações sem conhecimento das vítimas, alegando direitos ligados a planos econômicos antigos. 10 pessoas foram acusadas na época, incluindo advogados, e as investigações seguem, então, com novos desdobramentos. É lamentável, né? A gente fala 2018, uma investigação que começou, inclusive, antes, né, de uma campanha eleitoral, ou seja, um esquema que eles estavam agindo aí, se você for somar ao todo, mais de 10 anos, lesando famílias e pessoas que acreditavam nesse direito e nesse registro que todos os advogados tinham pela Ordem dos Advogados do Brasil. E tenho certeza que essas apreensões, todo o material apreendido, todos os presos vão trazer outras respostas para a polícia e para o Ministério Público nessa investigação.